Bom dia, boa tarde, boa noite, Derek da Aeroluz Informática. Hoje a gente está trazendo o review do DT3 Hyperflow. Ele é um gabinete mini TX, não, ele é um mini torre aqui, um mid tower mini torre. Ele é um formato cubo compacto que a gente está utilizando em bastante máquina, então a gente está trazendo um review completo aqui para vocês. Bom, rapidinho aqui para vocês então, esse aqui é o DT3 Hyperflow, ele é um mini tower, tá, no caso, quase um mini aquário na real, que é um gabinete relativamente novo da DT3 e eles entraram em contato aí com a gente para pegar e nos oferecer a oportunidade de fazer o review desse gabinete. Como a gente já utiliza do mesmo, a gente tem uma máquina assinatura aí da loja que vai o mesmo, tá, vocês encontram no site, até a gente vai mostrar um pouquinho do clipe dela montado no final. Mas a gente, logicamente, como a gente já utiliza, a gente já recomenda, a gente decidiu então pegar e aceitar a proposta aí da DT3. Valeu aí o pessoal que mandou para pegar e fazer um review completo aí, mostrando mais a respeito desse pequeno grande monstro aqui. Sobre as características do gabinete, ele tem toda a estrutura em aço 0,6 milímetros, no caso não toda, porque ele tem vidro na lateral e vidro aqui na frente, né? Mas ele tem, o restante dele todo é feito de aço 0,6. Ele tem uma altura de 33 centímetros aqui, ele tem 34 de comprimento e a espessura fica em 27,5, tá? Então ele realmente aí é uma característica dele que ele é um mid tower considerado aí, que o pessoal está chamando de mini tower, pois a compatibilidade é só com micro ATX aí, é uma caixinha bem pequena, compacta, que suporta, bem dizer, tudo que tu precisa para ter uma máquina de nível intermediário alta, tá? A respeito da compatibilidade aqui do DT3 Hyperflow, ele é compatível com placas-mães micro ATX, no caso aquelas placa-mãe micro ATX estendida, que elas têm geralmente 4 bancos de memória, elas pegam e vão um pouquinho mais além do que aqueles só os 4 parafusos convencionais, né? Elas têm 4 slots de expansão aqui no caso, e aí ela pega e aqui só a única coisa é que se tu pegar e tu optar por essas placas que são maiores, né? Ela pega e pode acabar cobrindo aqui o espaço para fazer a organização de cabos, tá? Tu vai ter que passar ali mais pela parte da frente, ao invés de pegar e passar aqui por esse recorte que é feito, porque ele pega e fica um pouco embaixo da onde tem a parte para parafusar os outros 2 parafusos, tá? A respeito do fluxo de ar, ele tem capacidade de pegar e fazer um fluxo bem legal aqui, já que a perfuração na parte da frente aqui convencional é um pouco diferente dos modelos aquários, né, normais no caso. Ele pega e tem o fluxo sendo compatível com 2 coolers aqui na parte da frente. Ele faz um fluxo que passa, ao invés de tocar esse ar para essa direção aqui da parte traseira, lateral traseira do gabinete, ele pega e toca para a gaiola de HDs, para a fonte que é instalada aqui atrás e a placa-mãe. Então ele cria um fluxo mais direcionado na parte que realmente importa. Ele tem suporte a 2 outros coolers aqui na parte superior, 2 de 120 ou um water cooler de 240. E aqui atrás tem um outro de exaustão ou um water cooler simples de 120, tá? De acordo com a descrição da DT3, esse gabinete ele possui compatibilidade com outros 2 coolers na parte inferior. Isso é uma coisa que o pessoal aqui, os nossos técnicos, eles passaram, que até tem a furação ali para te colocar, que na real é só uma gaiola aqui, só uma furação, né? Só que ele não tem, o que falta aqui, que eles falaram, ele não tem aquela partezinha um pouco mais alta na parte onde tu instala o cooler, e aí se tu vai colocar para ele ser um intake de ar para dentro e teus coolers não são o inverso, né, com aquele fluxo reverso, ele pode pegar e acabar ficando pegando aqui na parte inferior, e aí a pato ele não consegue girar, né? Então assim, tu tem que pegar e colocar um espaçador ou colocar alguma coisa ali para ele pegar e realmente conseguir funcionar, e tu tem que cuidar também a compatibilidade com a placa de vídeo, porque a placa de vídeo, se ela for muito grande, ela pode ficar pegando num dos coolers. E já aproveitando que a gente falou da placa de vídeo, a placa de vídeo ele suporta até uma placa de vídeo de 34 centímetros aqui, tá? E aqui, falando nessa outra direção aqui, a gente cabe até um CPU cooler de 160 milímetros, no caso 16 centímetros também, que é bem grande aí, consegue alocar a maior parte, se não todas as torres de refrigeração aí de CPU Tower no caso, tá? Indo para a parte de trás aqui, a gente tem suporte para colocar 2 discos de 3.5 nessa gaiola aqui na parte de cima, ou até 3 SSDs, utilizando de 2 aqui na parte inferior
e um aqui. Então ele tem compatibilidade máxima de armazenamento extra, né? Tu pode colocar 3 SSDs e mais um disco... tu consegue colocar mais 2 discos 3.5 aqui nessa gaiola, porque o SSD fica aqui para a parte traseira, ele tem um recortezinho, tá? Aqui fica a parte da fonte, a fonte não tem nenhuma limitação em termos, se tu olhar tem bastante espaço para frente, tu consegue colocar uma fonte ATX de alta potência e um espaço bem amplo aqui para fazer a organização dos cabos. A respeito do painel frontal, que no caso é painel superior nesse gabinete aqui, ele tem o botão de liga e desliga, tem o botão de reset, ele tem o P2 aqui, que na real é o P3, um combo que ele pega e adapta para o headset mais o microfone, né? Uma USB 2, USB 3.0 e a gente tem uma USB Type-C, porém essa Type-C aqui, ela na real, ela utiliza de um adaptador para USB 2.0, então ele não é o USB Type-C Reader, e vocês não conseguem tirar o máximo da velocidade aqui da Type-C, tá? Não é uma 3.0 convencional, ela é adaptada para 2.0, só para vocês ficarem cientes disso. Para as considerações finais, antes da nossa conclusão ali, rapidinho, a gente pegou e chamou o nosso técnico, o João, que ele fazia mais parte aí do canal, deu uma sumida. Mas ele para pegar e nos dizer o que ele realmente pensa aqui do gabinete do HyperFlow, né? Pois é, gurizada, aí o que a gente gostou em relação, na verdade, a esse gabinete pelo Hyper antigo lá do DT, foi que o fluxo de ar realmente ele é muito superior. Ele tirou sobre a compatibilidade lateral aqui do hidro, mas não foi o porém, porque eles tocaram pra cá o ar, tá? E aí, trazer o único porémzinho que eu encontrei foi do fato dos fãs estarem na parte de trás. Ele não tem pontos de âncora para te prender os fios. E aí, se tu toca o fio de qualquer jeito ali, fica um fluxo de ar meio zoado. E aqui embaixo também, o único espaço lá para passar os fios do painel frontal ficou um pouquinho estreito. Então aí, se tu não passa primeiro, dependendo qual modelo de placa-mãe, a gente apanha um pouquinho. Mas fora isso, o fluxo de ar ficou muito superior e o gabinete tá top, né? E a respeito ali dos cooler aqui embaixo, que foi o negócio que tu tava falando, a compatibilidade também, a questão que a gente tinha falado ali, também tem que levar em consideração o slot que a placa-mãe usa, né? Porque a placa-mãe, ele diminui o espaço ali se tu usar essas que come a primeira para colocar o M2 ali, né? Logo abaixo da rede, né? Isso mesmo. E aí, se for a convencional, em termos ele supre melhor ali, no caso, caberia melhor os cooler, né? Uhum. Mas igual ainda não tem a furação que nem a gente falou, o nosso editor, ele vai colocar o takezinho, né? Colocou já mostrando antes, mas ele não tem o espaçador ali para pegar e deixar o cooler mais espaçado para não ficar pegando as pá ali na parte inferior, né? Isso, a parte aqui de baixo ela é colmeia inteira, não tem a profundidade para o parafuso ficar folgado, inclusive variando o fã, tem que ser com o vento para cima, né? E aí ele fica batendo lá na lata e a instalação não fica ok. A única coisa que seria aí, quando vê uma opção, seria se fosse pegar e comprar os cooler reverso, né? De fluxo reverso, que daí as pá ficam para cima, e aí o fluxo continua puxando o ar para dentro do gabinete. Só que é uma consideração que tu tem que levar que esses coolers aí, geralmente, ou esses que são possível tu fazer os dois, que nem aquele Thermaltake, coisa assim, ou os Lianli, coisa assim, eles são coolers que já são bem mais caros, com um valor bem mais elevado do que o próprio gabinete em si, né? Que, como a gente falou, é um gabinete que a gente leva em consideração para configurações aí intermediárias altas, não um nível mais alto, até porque ele é um gabinete bem custo-benefício, né? Com certeza. Então, tipo, isso são algumas coisas a levar em consideração. A gente tem, no caso, são 3 poréns aqui que a gente pegou e apresentou. Que um é as âncoras para pegar e prender os cabos, que pode ficar interferindo na ventilação aqui até do próprio case de HD, como a gente tinha falado. Aí a gente tem a compatibilidade ali dos cabos da parte inferior da placa-mãe e esses cooler, né? Exatamente. A respeito dele, assim, para essa configuração que a gente oferece, ele dá um suporte legal, tu acha, ainda para fazer o upgrade? Ou fica limitando mesmo alguma coisa em termos de tecnologia? Ou até onde tu pensa, assim, que ele encaixa? Olha, questão de configuração Intel aí, eu não ia gostar se fosse pular para a 14ª geração i7 e afins, porque eles são muito quentes. Se não tem um ajuste, tu não usa um ótimo hidro ou um ótimo air cooler, ele fica devendo um pouquinho. E aí tu colocar um modelo, por exemplo, um AK620,
ele é muito alto e ia ocupar boa parte lá do gabinete para te passar cabos e tudo mais. Não ficaria ok. Também não suporta hidro triplo. Então, para essas mais fortes, nós não recomendamos. Uma das coisas que eu gostei bastante deles foi para ser uma opção aí para configuração AMD, que nem os X3D, que são limitados em termos de consumo de energia, né? Ótimo. Eu acredito que é um dos melhores gabinetes, custo-benefício, fica pequeno, fica compacto. Ele tem um visual bem atrativo e que ele consegue colocar, bem dizer, bastante coisa aí dentro dessa faixa de valor, né? Então, era mais isso, assim, eu não sei se tem mais algum ponto, tipo, a respeito da fonte, compatibilidade, o que tu achou? Não, porque toda a instalação ela é bem simples, na verdade, é um dos mais rápidos aí que a gente consegue fazer uma ótima configuração nele. Inclusive, aquela história que a gente comenta, que a máquina para hoje sai hoje com ele, porque ele facilita muito a instalação, mas ficou só por isso mesmo. Então, valeu aí pela participação. Sempre, agora a gente né? só vai fazer a conclusão, então, do videozinho. Vamos tirar mais um takezinho, então, aí do nosso Assault, que é o computador oferecido no site. E aí vocês vão ver mais a respeito de como ele fica bonito montado.